Olá, meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano, que trata a respeito de profissões, fala a respeito de empreendedorismo, negócios e também sobre assuntos que normalmente não se fala na faculdade. O nosso encontro de hoje é um encontro muito especial, com uma convidada muito especial, no qual vamos tratar a respeito de liderança feminina na advocacia. Meu nome é Daniel Barilho da Silveira e eu vou conduzir esse podcast hoje com uma convidada ilustre, Lucila Koga. Ela é advogada há mais de 20 anos, além de ser consultora sênior do Koga Advocacia e Consultoria Jurídica. É presidente da 28ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Araçatuba, e, inclusive, é a primeira mulher a presidir a OAB da nossa subseção. Foi diretora e secretária adjunta entre 2016 e 2018 da mesma instituição. É especialista em docência do ensino superior, especialista também em direito civil e processo civil, além de ser coordenadora do projeto OAB Vai à Escola. É conselheira de Direito do CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e foi idealizadora e responsável pelo projeto de ajuda aos novos advogados da subseção. Atualmente faz parte do projeto de atendimento aos autores de violência doméstica, da Comissão de Refugiados, da Comissão de Ética, referente também ao Conselho Tutelar. Lucila Koga, minha presidente, obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Barilli. É uma alegria estar aqui hoje. Me desculpe que eu estou muito nervosa de estar aqui hoje. Eu brinco que educar um filho foi a coisa mais difícil que eu fiz. E dar entrevistas, gravar, é a coisa que me deixa mais nervosa. Nervoso estou eu com a minha presidente aqui, ó, né? Vamos hoje certamente ter um bate-papo muito bacana, trocar experiências sobre esse tema que certamente é um tema dos mais importantes, né? Falar sobre a liderança feminina. Você, Lucila, vou lhe chamar assim, né? Não vou chamar de claro. doutora Lucila, peço a gentileza. É uma referência para todos nós, né? Especialmente para as mulheres, porque é a nossa primeira presidente em Araçatuba e mulher, e também veio a calhar justamente com a nomeação, né, a eleição, da primeira presidente mulher do estado de São Paulo, a doutora Patrícia Vanzolini. Sim. Então, o universo feminino, que no direito já se mostra muito forte, pujante já há algum tempo, né? Finalmente fez coroar, especialmente em Araçatuba, em São Paulo, uma liderança feminina. E sobre esse assunto que nós gostaríamos de bater um papo, e a primeira pergunta que eu colocaria já é nessa linha, né? É difícil ser mulher e advogada nesse país? As duas coisas juntos? É muito difícil ser mulher aqui no Brasil e é muito difícil ser advogada aqui no Brasil. Acho que ambos caminham a passos muito grudados, porque escolhemos uma profissão muito machista e estamos em um país extremamente machista, né? Então, eu enquanto presidente, em várias reuniões que eu participo, já teve a oportunidade de ser testada. Se fosse a doutora Lucila, o que a doutora faria nesse caso? Com coisa que eu nunca vi uma pergunta dessa para um homem, para o Sandro, presidente, por exemplo, eu não acompanhei nenhuma pergunta nesse sentido, mas para mim sim houve. Então, várias vezes eu participo de reuniões ou de mesa diretora em que só há a minha presença feminina, então tem sim um tratamento diferenciado, eu sinto isso. E olha que interessante, né? E assim, o curso de Direito, as profissões jurídicas são profissões centenárias, né? E realmente, e não é só aqui, nós entramos nas salas das OABs e nas salas de órgãos, né? Vemos sempre figuras masculinas, né? E a projeção feminina nesse espaço, especialmente em áreas muito ainda mais
mais fechadas. Se pegar, por exemplo, a polícia, pegar mesmo no judiciário, né? Em altas cúpulas do judiciário, ainda é um projeto em desenvolvimento, né? Sim, a gente olha no curso de Direito e eu sinto muito a presença feminina. Sim. No meu curso, por exemplo, eu acho que 20% eram homens Isso. e o restante mulheres. Mas ainda no quesito profissão, a mulher ainda sofre muito, né? Eu acho que ainda vai caminhar um bom período até a gente ter uma igualdade de relação. Até porque, por exemplo, o pessoal me pergunta: na sua opinião, por que não dá para o homem e a mulher ganhar o mesmo tanto? Eu falo, para haver essa mudança, tem que haver a mudança dentro de casa. Claro. Né? Porque, assim, se o empregador ele contrata um homem e uma mulher, a mulher vai ser a primeira que ele vai precisar demitir se for para demitir alguém. Porque o homem é o chefe do lar, apesar de, na pandemia, muitas mulheres terem perdido o emprego e serem as chefas do lar, né? Então, quando tem que faltar por conta do filho, quem falta é a mulher. Dificilmente o homem vai faltar. Então, para o empregador, ele acaba valorizando menos a mulher, é a mulher que vai ter licença maternidade. Então, para ela conseguir uma equiparação no mercado, dentro de casa ela vai ter que ter uma mudança, ou seja, o marido vai ter que também faltar alguns dias no emprego, vai ter que chegar um pouquinho atrasado, porque tem que levar na escola. Então, eu acho que a mudança tem que vir um pouco de casa. E eu acho assim, cada benefício que a mulher ganha, de benefício trabalhista, por exemplo, sim, é um emprego a menos que ela tem no mercado. Eu, por exemplo, fiquei 7 meses fora na licença maternidade, porque foram 6 mais um mês de férias. Uhum. Agora, para o empregador ficar com um funcionário 7 meses ausente, como que ele faz? Então, essas mudanças a gente ainda tem que sentar e conversar muito bem para ter uma equiparação salarial, para ter uma igualdade profissional. E uma mentalidade, né, uma construção de uma mentalidade, sim, ainda igualitária, né? Porque a gente vê o exemplo de muitos países que estabelecem licenças maternidade de 1 ano, mas também que fornecem licença paternidade, sim, de prazo mais longo, né? Sim. Porque a formação... Porque parece que a formação é uma obrigação da mãe, né? Então, por isso que o pai vai ficar lá 5 dias fora, sei lá quanto, né? Dias fora, e a mãe vai ter a responsabilidade de cuidar da criança. Né? Foi o tema, né? Da redação do Enem, o trabalho invisível, né? Como que faz? Exatamente, verdade. É engraçado que veio esse tema e a maioria das pessoas nem sabiam o que se tratava de... Como assim trabalho invisível, né? E aí depois agora... Por isso que vinham essas temáticas diferenciadas, para a gente poder falar um pouquinho. Porque no atendimento dos autores de violência doméstica, muitos falaram, mas a mulher não quer, por exemplo, fazer parte da política. Aí eu questionei, falei assim, mas se a sua mulher fosse pedir voto, beijar a criança na rua, ficar ausente, porque é uma campanha eleitoral, o senhor deixaria? Então, a maioria dos homens diz, se a minha mulher ganhasse mais que eu estaria muito feliz, mas a realidade não é muito bem essa, né? Exatamente, né? Mas a gente vai voltar a esse tema. Tá, eu queria começar, na verdade, para assim, que vocês se apresentassem no sentido da sua história, né? Eu queria ouvir um pouco da sua história. É verdade que você não queria fazer direito? É verdade. Como é que é isso? Eu queria ser dentista. Desde criança eu brincava na boca da minha mãe, pegava utensílios de colher, brincando. Você tem dentista na família, não? Tenho minha tia, sim, mas ela é 2 anos mais velha que eu, então a gente praticamente prestou vestibular junto. Sim. Né? Mas eu queria, não sei se é uma coisa, sei lá, de infância, de achar que era legal. E eu queria. Só que, na minha família, o meu pai já tinha falado, olha, não dá para fazer faculdade paga. Naquela época, a gente só se falava em Unesp, USP, Unicamp. Então, eu achava que eu tinha que passar numa escola pública. Eu fiz 1 ano de cursinho, e na época eu não passei na Unesp, e falei para o meu pai, pai, então eu vou prestar Direito na Toledo e Processamento de Dados.
Se eu passar nas duas, você me banca para eu fazer as duas faculdades em troca do odonto? Ele falou, banco. Só que eu fui fazer e no meu primeiro ano ele falou, olha, não estou conseguindo pagar as duas faculdades, você vai ter que escolher uma só. Eu pesei. Direito e processamento de dados? Processamento de dados, tinha nada a ver. É porque as duas eram em Araçatuba. Sim. Então, eu não precisaria morar fora. Sim. E eu poderia fazer em compensação. Na minha cabeça, era uma compensação. Já que eu não estava fazendo uma Unesp, eu faria, então, pelo menos 2 faculdades juntas. Me formaria em 2 universidades. Como é que era isso? De manhã e à tarde? E à noite? Desculpa. Eu entrei no direito de manhã e em processamento de dados à noite. Aí eu larguei a parte da noite e de manhã eu continuei com a Toledo. Aí eu fiz 3 anos e na época do estágio, na verdade fiz 2 anos, no 3º ano eu fui para a noite porque o meu chefe do estágio, Paulo Pessoa, falou: Koga, tem que mudar para a noite para poder fazer mais estágios, senão você não vai conseguir. Aí eu transferi para a noite e aí virou aquela loucura, né? Cheguei a fazer 3 estágios ao mesmo tempo. Eu achava que Como é que era? Como foi isso? Eu entrei na Procuradoria do Estado, ficava das 8 ao meio-dia, no escritório particular do Dr. Antônio Andrade, da 1 às 4. Das 4 às 7, eu ficava no estágio da faculdade, né, a assistência judiciária lá da faculdade, e depois à noite eu ia para a faculdade. Então eu ficava o tempo todo fora, só estudava. Poxa vida! Eu achava que tinha que ser assim. Eu achava que eu tinha que me dedicar muito, senão eu ia ficar para trás. Eu sempre achei que a gente tinha que estudar muito. Eu falo nas entregas de carteira, tem que estudar todos os dias. Eu brinco que presidente da OAB é da porta de casa para fora. Dentro de casa eu faço tudo. Meu marido faz a parte dele, ele limpa a casa, enfim, faz a comida comigo, lava a louça. E eu lavo, passo roupa. Então, na minha hora vaga, que é passar roupa, então isso é minha hora vaga, eu escuto hora-aula. Então, a gente não pode deixar de estudar, senão fica para trás. Pois é, isso é um exemplo, né? Inclusive para quem está assistindo aí a turma, de que a liderança não se constrói assim do dia para a noite, né? Ela vai muito esforço, né? E é muito interessante ver os bastidores. Por isso que assim, esse podcast, o mais interessante dele é da gente poder ouvir a história, conhecer mais bem as pessoas, porque o que nós vemos como a Lucila figura pública, a gente não sabe o que fez a Lucila chegar até onde ela chegou, né? Todo mundo fala, né? Olha a pinga que bebe, mas não vê o tombo que leva. Exatamente. Eu acho que é bem por aí, né, Varília? Acho que você Exatamente. também é um exemplo disso, que eu te via na faculdade já tão novo, andando já um professor, um advogado, porque a nossa imagem é muito importante, né? Não adianta eu achar que vou andar de chinelo o tempo todo e vai me cair um cliente no meu colo. Não, nós somos advogados, temos que ter uma postura diferenciada, né? E uma imagem a zelar. E você acha que para a mulher a exigência é maior? Sim. Sim. Eu, por exemplo, não sei se é uma coisa minha, mas eu não ando de short em Araçatuba. Eu me sinto incomodada. Dificilmente vão me ver em um clube em Araçatuba de biquíni. Então, por isso que para mim é muito bom quando eu viajo, que ninguém me conhece, eu consigo andar de chinelo, um pouco mais as de férias, liberdade, né? Tenho um pouco mais de liberdade. Até pelo respeito que eu tenho com os clientes e com os advogados que imaginam, assim, possuem uma imagem minha. Eu acho que se eu ficasse vendo a minha advogada bebendo no boteco, ou não se portando direito, talvez, eu não sei se isso é verdade, mas talvez esse cliente não me desse tanta importância, né? Não me valorizasse tanto quanto o que a gente estuda, a gente batalha para fazer. Então, nós não começamos ontem, né? Às vezes tem jovem advogado que fala para mim assim, olha, mas eu tenho essa característica de muito novo, como que eu faço para mudar um pouquinho isso? Eu falo, olha, fora o estudo, que a gente tem que ter conteúdo, muito é da postura, né? Não Claro, adianta a sem gente... dúvida. A minha mãe, quando eu fazia faculdade, ela falava assim,
Mas, Lu, você só tem roupa de velha. Por que você não tem roupa de menina nova para sair? E eu falava assim, mãe, eu não tenho dinheiro para comprar roupa para sair e roupa para estudar, trabalhar, porque eu já fazia estágio. Aí eu falava para ela assim, então, eu tenho que comprar as minhas roupas de estágio, de trabalho, Sim. que era o que eu me colocava como advogada. Então, eu sei que muita gente sofre isso, né? Ninguém nasce em berço de ouro, são poucos. Então, tem que optar. Então, se for para optar, tem a postura de advogado. Olha que interessante, né? Na sua fala tem uma questão que eu sempre penso, né? Primeiro da profissão do advogado, né? O advogado, ele é advogado 24 horas para as pessoas. Sim. Não, obviamente que todo mundo tem seu momento de descontração, mas pela seriedade da profissão, a respeitabilidade, ela é herdada, ela é ganha no espaço público, ou seja, não adianta, realmente não adianta confundir esses papéis, né? É muito difícil, é que nem o delegado, é que nem o juiz, ele é juiz 24 horas, né? Independentemente das suas questões particulares. E o mesmo a gente fala para os alunos, porque daqui a algum tempo o aluno, especialmente aqueles que estão mais próximos ali de se formar, eles já vão estar no mercado profissional. E ao estarem no mercado profissional, muitos dos casos eles vão ser a primeira impressão, inevitavelmente, vai ser daquela figura que o aluno foi. Se era um aluno displicente, se era um aluno desleixado, ou se era um aluno aplicado, um aluno que já construiu sua postura ali, né? Então, a imagem acaba sendo muito importante e para a mulher, muito mais ainda, né? A mulher, ela já tem um estereótipo para as pessoas que ela sabe menos que o homem, que ela vai conseguir menos que o homem. Então, ela tem que compensar de alguma forma. Então, eu costumo falar para o pessoal, às vezes a gente tem a voz mais delicada, somos mais suaves, mas quando for fazer um atendimento, finge que você recebeu uma energia extra e solta o vozeirão, né? Mostra que você tem poder. Eu acho que se a gente fica num papel muito coitadinha, ninguém valoriza a gente, porque já temos esse estereótipo que vem desde a nossa educação. É muito forte isso. Por mais que, às vezes, a gente acha que não é nada, mas vem uma piadinha aqui, Desde mulher não dirige bem, mulher não sabe matemática, muito pelo contrário. Mulher sabe muito matemática, basta a gente estudar. Acho que, né? Mas eu acho que certos estereótipos a gente ainda tem que lutar mostrando uma posição diferenciada, né? Uma postura diferenciada. Quem já é mais velho, que já tem, eu acho que um lugar ao sol, pode se dar o luxo de falar do jeito que quer, né? Eu acho que tem gente que fala palavrão, tem gente que xinga o dia inteiro. Eu, particularmente, não gosto, mas tem gente que é desse jeito. E se ele pode se dar o luxo, bem para ele, mas nem todo mundo pode. Se a gente, principalmente assim, uma mulher começando, se ela quer ter o respeito, ela tem que necessariamente exigir o respeito e se dar o respeito. Ainda é um machismo muito grande, mas infelizmente eu não me sinto feminista. Tratando com os grupos de homens, eu falei para a doutora Annelise na última reunião, eu acho que eu sou mais feminista do que eu imaginava. Mas como em casa eu não sofro muito o machismo, né, por ter um marido que me acompanha em tudo, que faz muito, e a gente brinca, meu marido é muito bonzinho, meu filho também, e eu sou muito brava. Então, eu não sinto tanto essa diferença em casa. É mais na rua mesmo. A Lucila é mulher do Cláudio. Sim. E mãe do Rian. Rian.
Maravilha. Lucila, diga para nós aí, tem muita gente que não conhece, talvez tenha assim uma visão mais geral sobre a presidência da OAB, né? O que uma presidência da OAB faz assim para o público leigo, né? Vamos dizer que está assistindo. E como é que você consegue conciliar, né, essas três, que certamente são mais do que três, né? Mas o papel de mãe, de mulher, papel, vamos dizer, privado, papel de advogado e papel de presidente. É muito difícil conciliar tudo, né? Quando eu me vi presidente da OAB, eu não imaginava que teria tantos compromissos quanto eu tenho hoje. Eu acho que muito de ser mulher presidente da OAB, que eu sou a primeira mulher em 90 anos. Então, 90 anos? Só tivemos homens presidentes. Então, o mandato é de 2 anos. 3 anos. 3 anos, desculpe. 3 anos. Nós estamos falando aí de mais de 30 presidentes. Não, você é qual que é o número? Nossa, Barilha, eu nem sei que número que eu se fizer um cálculo rápido aqui, né? 29 presidentes homens e... Bom, eu estou presumindo que sempre foram 3 anos. Sim, então, eu acredito mas que talvez sim. seja diferente, tá? Mas enfim, né? Então, mostra que é uma profissão machista, é uma cidade machista, porque 90 anos, quase 100, né? Um pezinho em 100. E eu não imaginava que teria tantas funções. Eu sabia que a OAB tinha muita representatividade, né? Então, certos eventos eu já sabia que teria que ter a presença da presidente. Mas eu acho que, por ser mulher, me chamam também para os assuntos municipais, que é para o lado social. Então, tudo que envolve direito da mulher, eu estou presente. Tudo que envolve criança e adolescente, eu estou presente. Então, agora, até nos refugiados, né? Então, essa parte social que eu fui agregando, que eu não via, eu não percebia isso antes. A diretoria são 5 diretores, né? Mas muitos acabam exigindo a presença da presidente, né? Então, acaba que os outros diretores fazem outras funções, mas a presidente, nos eventos, acaba sendo muito forte. Que coordena essa equipe toda, né? Pois é, e uma equipe grande, né? E para conciliar não é fácil. Eu acho que para conciliar tem que ter ajuda familiar. É o marido que corre para levar, é o marido que ajuda e faz as reuniões de escola, que é uma função que acaba sendo delegada para a mulher, mas em casa o meu marido ponta firme acaba fazendo muita coisa. Aí, um abraço para o Cláudio, né? Que certamente vai nos assistir aqui e que compreende, né? Essa múltipla função da presidente da OAB, né? Porque o presidente da OAB tem uma figura pública, né? Sim. Está presente nos eventos, está lidando com os advogados. Aliás, tem um projeto muito interessante seu com a Jovem Advocacia, né? Sim. Conta pra gente como é que é esse... O que faz nesse projeto? Como é que é? Assim, Barilli, eu fiz muito estágio, né? Conforme a gente conversou agora há pouco. Então, eu sempre achei muito mais importante a gente aprender na prática junto com a teoria. A pessoa que só estuda e não vê a prática, ela sabe, mas ela não consegue dimensionar o problema. Quando eu me vi vice-presidente, que eu comecei a pensar, a gente tem que ajudar os novos advogados. Por quê? Porque se a gente não ajuda, eu tenho entendimento que a lambança de um colega, lambança que eu digo é o serviço mal feito, sem zelo, com muito erro, ele vai trazer um prejuízo para a parte e vai trazer uma mancha para toda a advocacia. Então, se a gente ajuda aquele novo colega ao início daquela jornada, que sempre é muito árdua, para quem não fez um estágio, que não tem prática nenhuma, eu acho que o advogado ele faz um serviço melhor. Ele entra na advocacia com menos medo. Então, esse projeto, juntamente com o doutor Ananias, que é o presidente da Jovem Advocacia... Que já veio aqui. Isso, assisti, Ananias. Beijo, Ananias. Eu vi que assim, a gente fez uma parceria muito boa. Então, temos reuniões mensais e o meu WhatsApp é livre. O jovem advogado que tiver o primeiro cliente, que tiver uma dúvida processual
ou que eu já li petição, eu já fui até escritório de advocacia ver como que é e conversar com o advogado. Já tive perguntas, doutora, eu gostaria de só mexer com criminal, mas só me aparece cliente previdenciário, o que eu faço? Então, cada caso tem a sua peculiaridade. Se os pais podem ajudar no início da carreira, vai pelo sonho. Se a gente tem a conta para pagar, tem escritório para manter, não dá. Às vezes, se aparece cliente, a gente tem que pegar no início da advocacia. Depois vai nichando, depois escolhe, Exato, porque a gente não consegue lidar com todas as disciplinas. Mas, então, assim, esse bate-papo, faço reunião. Tem gente que não sabe se advoga, se presta concurso. Eu dou até o seu exemplo, né, Marília, que foi funcionário público, foi concursado, largou, pôde fazer essa escolha. Então, assim, é essa mão. Então, eles me mandam as perguntas e isso acabou ampliando para os advogados um pouco não tão jovens, que me mandam também as perguntas. Eu gosto porque eu aprendo. Você vira de tutora dessa turma, né? Mas, de coach, né? Se a gente nunca... Imagina que a pessoa atua em direito de família, mas ela nunca pegou na vida dela um divórcio. Não adianta ela estudar. Na prática, vai ser diferente. Às vezes, tem ações que cada juiz entende de um jeito. Se tiver, por exemplo, 3 varas trabalhistas, cada um entende de um jeito. Temos as 6 cíveis, cada um entende de um jeito. Então, o mais velho, o advogado mais calejado, ele já sabe cada entendimento do juízo. Exato, não é? O mais novo não teve isso. Então, esse bate-papo, essa prática, a gente vai adquirir quando tiver o cliente. E aí dá para conversar com a gente. Pois é, que como que o jovem advogado vai saber disso, né? Se ele não tem o cliente. E existe uma sensibilidade do profissional, quando ele vai amadurecendo, que é muito importante para a jovem advocacia. Por isso que esse papel que a OAB faz, sensibilidade, explicando melhor, no sentido de que ele já passou por aqueles casos. E, às vezes, o pensamento, né, do jovem advogado pegou um caso, eu vou entrar com ação, eu vou botar para quebrar e vou resolver. E às vezes tá mais fácil de resolver o problema, né? E aí, com o profissional experiente dando esses conselhos, vai propiciar que ele possa tomar melhores decisões, né? Mas olha só, tem uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta da Lucila para a Lucila. Ah, olha que importante. Beijo, Lucila, minha xará. A Lucila é minha esposa, ela é articuladora da saúde da mulher, trabalha no DRS, também lida com casos relacionados à violência doméstica. Eu vi que você faz parte também de um projeto, né, nesse sentido. Mas a pergunta dela é a seguinte: olha, com a experiência que você possui, quais os desafios para a formação de mulheres na liderança? E aí eu acrescentaria, seja na empresa, na sociedade, na universidade, quais são as dificuldades, os desafios, né, para alcançar esse papel de liderança que hoje você exerce? Acho que o primeiro ponto é se preparar, né? Eu acho que a gente tem que ter um objetivo na vida. Não adianta a gente achar que vai cair do céu. Então, se prepara para aquilo que você almeja, né? Apesar de eu não ter almejado a presidência da OAB, mas eu acho que do resto, ser advogada, ter os meus clientes, eu acho que isso me trouxe uma preparação anterior. Fora o preparo para ser uma boa profissional, eu acho que é a dedicação, né? Porque temos que quebrar barreiras ainda de que o homem é mais capaz, então a mulher tem que quebrar essa barreira sendo muito capaz. Por isso que muita gente fala, nossa, mulher às vezes é chata. Não é que somos chatas, realmente somos exigentes. Claro. Conosco e com o colega do lado, porque nos é exigido isso. A gente sente essa cobrança. Então, eu acho que a preparação anterior e não ser coitadinha. Eu tenho muito isso comigo. Eu acho que a gente não pode ser muito coitadinha. A mulher tem que se posicionar como uma pessoa que ela é forte, né? Não adianta dizer, ela é o sexo frágil, porque ela não é. Ela já provou que ela é muito mais forte, ela não fica manhando como homem, né, gente? Então, tem uma gripezinha. Não,
A almarada já tá de cama, né? A Olha, mulher tá ali, firme e forte. Eu, quando peguei dengue, eu fui trabalhar normal, com muitas dores, e eu sei de várias pessoas, homens, né? Vários homens que parece que ia morrer, mas era a mesma dengue que eu, não era aquela dengue pior, ou no caso da Covid, né? Que tivemos casos mais graves. Não, era a mesma coisinha, porque eu via a pessoa, mas reclamava. E homem, gente. Então, eu acho que temos isso. Então, eu acho que é isso. A mulher tem que ser forte, tem que se preparar, não pode deixar nenhum homem se sobrepor. Eu acho que isso é muito interessante, porque temos muitas mulheres ainda submissas. Esse é um problema muito sério, porque ela também teve uma educação machista. Então, Sim. o homem vem de uma educação machista, mas a mulher também. Uma vez eu falei para o meu marido, para o meu filho tem 13 anos, quando o meu filho for ter a idade de se casar, para ele vai ser muito complicado, Marília, porque se ele não tiver uma educação aberta, no sentido de que os direitos das mulheres são todos os mesmos que ele tem, ele vai ter que ficar solteiro. Se assim ele quiser, né, se casar, se assim ele escolher uma mulher, mas Sim. ele vai ter que ser solteiro. Por quê? Eu digo isso porque aquela menina da idade dele, que quando tiver na idade de casar, ela já foi educada de uma forma muito mais diferente do que a minha, não machista, né? E que vai saber tudo aquilo que ela tem de direito. E se ele for um marido machista, ele vai ficar ou ela vai ficar viúva ou ele vai ficar solteirão, porque não vai ser aceito mais daqui a uns anos. Eu acho que hoje já uma mentalidade ela vai sendo transformada. Eu vejo a nova geração, embora seja uma geração conservadora, ao meu ver, eles são conservadores, via de regra, mas é uma geração muito mais aberta a essas diferenças, né? Que antes, talvez a geração mais antiga ainda era carregado de muita uma formação escolar, inclusive ainda muito segregacionista, né? Sim. Mulher e homem, essa questão, né? E realmente, hoje o curso de Direito, por exemplo, o nosso curso de Direito aqui, eu vejo assim, eu tô falando, eu não tenho dados, não tenho números, mas em olho, aqui são 60%, 70% de mulheres, Sim. né? E o resto de homens, e que demonstra, né? De que esse poder feminino ele está muito mais presente. Basta que as pessoas abrem os olhos, né? E comecem a enxergar. Né? É porque quando essas meninas saírem para o mercado de trabalho, elas vão ser as juízas, Exatamente. as delegadas, as promotoras, as advogadas. Então, elas vão estar em cargos que tenham reconhecimento. E os homens? Se eles continuarem com o mesmo pensamento da nossa geração, a sua nem digo tanto, né, Marília? Eu sou bem mais velha que você. É que a câmera engana. Não, eu sei, eu já estou com meus 47 anos, eu sei que você é bem mais novo. Então, assim, é uma geração que tem uma mudança muito grande. E nem só no feminismo, no machismo e feminismo. Eu vejo assim, por exemplo, a turma do meu filho não bebe refrigerante. A minha turma, na idade dele, não podia ver um refrigerante. A gente bebia aqueles sucos de pó isso, de 5 que é litros. Puro açúcar. Aquilo ali é um veneninho. Veneninho, né? Aquilo é um purgante, sei lá, uma coisa assim. As crianças de hoje, pelo menos assim, as que a gente convive um pouco mais, não joga lixo no chão. A gente não foi educado. Eu lembro de adolescente fazendo curso de inglês e a professora falar para mim, nos Estados Unidos, eu fui tacar um palito de dente no chão, o meu pai de lá parou o carro no meio da estrada e me fez buscar o palito. E a gente não tinha essa cultura. Então, talvez lá, né, num futuro próximo, a gente vê a imagem do Japão limpando o estádio, né, da torcida japonesa, limpando o estádio, limpando a escola depois de estudar. Quem sabe a gente também não vai fazer isso aqui no Brasil? Porque tudo mudou. Não se mata mais passarinho. Antigamente claro. Tinha estilingue, né? Então, estimulado, né? Na escola se fazia estilingue. Agora não, eu acho que a mudança veio para ficar. Muito bem. E me diga aí, Lucila, como presidente da OAB, quais são os seus próximos
passos, aí, seus próximos planos. Conta para nós. Tem uma categoria, pessoal, muita gente vai assistir aí também para poder conhecê-la, né? Então, assim, tem os projetos, pode falar dos projetos da OAB, alguns planos, né? Eu acho que essa é a pergunta que mais eu recebi nesse final de ano. Vai para reeleição? E eu respondo não. Olha só, hein? Vai querer ser candidata a vereadora? Eu digo não, eu não tenho fins políticos, nunca tive. Então, tudo que eu fiz enquanto diretora de ordem, eu pensava assim, a OAB nos traz um poder, uma visibilidade, isso é inegável. Então, enquanto eu estiver lá, eu tenho que fazer o melhor que eu puder, não só para mim e para os advogados, e sim para a população de modo geral. E isso me fazia ter muitos questionamentos. Então você quer ser vereadora? Eu falo, não quero ser prefeita, não quero ser vereadora. É porque enquanto estiver, dá para ser feito. Porque eu tenho conhecimento que depois que eu sair da ordem, minha visibilidade vai cair, eu não serei mais a presidente da OAB de Araçatuba. Então, eu terei terei bem menos poder de fazer certas coisas. Né? A campanha da dignidade menstrual, por exemplo, né? Foi uma campanha muito boa da OAB, que a gente faz anualmente. Vocês distribuem... Como é que é? O que é essa campanha? Nós ficamos arrecadando absorventes durante um tempo e depois esses absorventes são doados para entidades carentes. Muito bom. Porque foi nos procurado, né? A gente não tinha ideia de quantas meninas e mulheres deixavam de ir para a escola ou ir para o trabalho porque não tinham absorventes para usar. Eu acho que, para quem não tem, por exemplo, um problema de cólica, não vai saber o que é esse sofrimento para uma mulher. Eu tenho amigas que vão parar no hospital para tomar soro com remédio porque dá enxaqueca. E ela não consegue fazer mais nada. Ela simplesmente tem que deitar e dormir. Eu não tenho problema de cólica. Eu fui sentir cólica porque o meu filho nasceu em parto normal. E aí aquilo me disseram, é a cólica do neném nascendo. Então, assim, graças a Deus eu não tenho mais essa problemática. Então, mas imaginei, depois de ser mãe, o quanto que realmente a mulherada sofria. Então, enquanto OAB, esse é meu último ano do triênio, da gestão. Espero realmente que o próximo presidente continue com esse lado social, que a gente consegue fazer muito forte. Projetos da OAB, continuar com certos eventos que a gente faz, festa junina, flashback, baile da OAB. Por quê? Porque antigamente a gente se encontrava no balcão do fórum. Né? Eu brinco que esquentava a barriga no balcão do fórum, no protocolo. Virava um espaço de confraternização na sala da OAB, esperando a audiência. Fórum, E hoje não mais. Cada um de sua casa, do seu escritório, peticionando. Então, a união da advocacia, no meu ponto de vista, faz com que aquele advogado fique mais difícil passar a perna no outro colega. Porque se eu te conheço, Bareli, e você é meu amigo, eu nunca vou roubar o seu cliente. E Exato. se a gente não se conhece, é mais fácil falar mal do colega. Não que façam isso com frequência, não que eu acho que todo advogado faz isso, não é isso. É mais fácil construir pontes, né, do que construir parcerias. Isso. Eu acho que esse é um dos elementos principais, né? Então, eu sou a favor da união da classe. Então, esses eventos que a gente faz na OAB é para ter essa confraternização, fora o lado social, que festa junina, por exemplo, em prol do asilo. Então, a gente não tem nenhum lucro. Então, o quanto eu puder fazer... E os planos advogar, né? Quando eu sair da ordem, advogar. Não penso em me eleger novamente. Eu acho que o que eu puder fazer, eu vou fazer enquanto eu estiver lá, e depois é o meu momento de voltar para mim, porque, queira ou não, serão 9 anos dedicados. Entrei como secretária adjunta, fiquei 3 anos. 3 anos como vice-presidente e agora 3 anos como presidente. Então, 9 anos, meu filho ia lá comigo assistir palestra, fazia tarefa na OAB, muito pequenininho. Né? Então, ele tinha 4 anos frequentando a ordem. Hoje ele tem 13.
Então, eu acho que eu tenho que cuidar... Missão cumprida, né? Missão cumprida. Missão Eu vou cumprida. deixar a casa reformada, né? Então, com a reforma finalizada. E é isso, Barília. Eu acho que a minha parte vai ter sido feita. Muito bem. Mas ainda tem mais um ano de mandato, né? Mais então, um ano. tem muito caminho, muito trabalho ainda a se desenvolver. Tem muito trabalho ainda. Que bom. Lucila, como é que as pessoas lhe acham, né? Diga pra gente aí, pra turma, como é que se, de repente, tiver um jovem advogado, alguém que queira obter informações sobre a OAB, conhecer os serviços que a Casa do Advogado presta, né? Ou mesmo alguém que é da população, que de repente possa ser atendido por algum tipo de serviço, como é que pode lhe achar? A Casa do Advogado é aberta, a população pode ir lá conhecer, o advogado é muito bem-vindo. A gente vai ter, depois da reforma, a sala de coworking, que não tinha antes, uma Excelente. sala de amamentação, porque com as audiências agora, online, precisa, às vezes, o advogado... O advogado mudou muito, Barília. Antigamente, a gente não via a hora de montar o escritório e ir para São Paulo advogar. Hoje, não, ele não quer ter esse gasto, porque ele fica da casa dele advogando. Então, ele precisa de sala de coworking. Faz tudo digital, né? Então, a sala de coworking está sendo feita, finalizada já. Para quem quiser me procurar no Insta, Lucila Coga ou lucilacoga.adv, pode mandar a mensagem. O meu WhatsApp, ele ficou público. Eu demorei para ter o WhatsApp, fui ter o meu WhatsApp. Não, mas é bom nem divulgar. Sim, é bom não divulgar. Não vou divulgar. Em 2014 já tenho, só. Então, assim, mas ficou público, todo mundo tem. É incrível. Grupos, né? Os grupos, mas eu não vou divulgar, não. Para vocês irem lá na OAB me procurar. É isso aí. E tomar um café, conhecer as dependências e ver o bonito papel que vocês desenvolvem lá. Obrigada, Barília. Lucila, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua humildade acima de tudo. Obrigada. Porque eu já tive a oportunidade de conversar com outros presidentes, com outras pessoas, e muitas das vezes percebemos de que o papel exercido acaba, como se diz, subindo a cabeça. E eu já lhe conheço há alguns anos, então vejo que você sempre se manteve com essa postura digna, uma postura com uma humildade, compromissada com a causa dos advogados, né? E ao mesmo tempo, mantém a responsabilidade e o cuidado que tem com a sua família e com todo mundo com que você se relaciona. Então, eu preciso aqui publicamente fazer essa homenagem, porque você não é só uma mulher guerreira, não é só uma líder, mas você é uma grande advogada e que hoje se mostra também uma pessoa que é preocupada com o ser humano, com tantos esses projetos que você desenvolve. Obrigado por estar aqui no nosso podcast e pode dar um último recado para a turma ali que está assistindo. Eu só tenho a te agradecer, Barília, pela amizade, pelo companheirismo, que você sempre me ajuda muito, você sabe disso. Eu te admiro demais. É uma honra realmente estar aqui hoje. Você sabe que eu pude falar que me deixa muito nervosa, mas eu fazia questão de vir aqui hoje porque é você, porque você... Obrigado, eu fico honrado. Você é tudo de bom, você merece. E a honra, na verdade, realmente é minha de estar aqui. Não é todo mundo que recebe um convite, né, do Daniel Barília da Silveira para vir no podcast. Então... eu só tenho realmente a agradecer e desejar um Feliz Natal para todos, pedir que corram atrás dos seus sonhos. Nada é fácil, nada foi fácil e nunca será, mas corra atrás do seu sonho que vai dar tudo certo. Lucila Coga, muito obrigado por participar do nosso Interpartes Podcast e faço esse convite a todos vocês. Sigam as nossas redes sociais, ativem as nossas notificações e sempre estejam aqui no nosso canal para partilhar, né, de mais informações aqui conosco no nosso Interpartes Podcast. Se tiverem dúvidas, sugestões, podem encaminhar para o interpartespodcast@gmail.com e eu fico aqui deixando um grande abraço na expectativa de que tenhamos aí uma boa passagem de ano, um ano de 2024 maravilhoso e que possamos continuar no próximo ano aqui com mais e mais conteúdo de grande qualidade para todos vocês. Até lá, nos vemos no próximo podcast.